Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Nós vamos ao tema dessa mensagem: decisões que tomamos em vida nos afetam depois da morte. Amém? Decisões que tomamos em vida nos afetam depois da morte. Versículo 19: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seno de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra, por tua santa e poderosa palavra, Pai. Fala com a tua igreja, meu Senhor. Fala com cada um de nós nessa manhã, meu Pai. Meu Deus, está nos nossos ouvidos. Abre o nosso entendimento para que a tua palavra penetre, para que a tua palavra, meu Deus, ela inunde o nosso ser, a nossa vida, e que possamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, alimentar a tua palavra, que nada impeça o agir do teu Espírito Santo nessa manhã, que nada impeça o fluir da tua palavra nessa manhã, que nada, Senhor, impeça, papai querido, o teu Espírito falar aos nossos corações, e que todos nesta manhã, meu Pai, possamos aprender, viver, andar em novidade de vida, em santificação e com a tua palavra todos os dias em nossa vida. E a Deus toda a glória. Pode sentar, queridos, pode sentar. Queridos, essa passagem, essa parábola, essa história é muito conhecida de todos, né? Alguns dizem que é uma parábola, alguns dizem que é literal, né? Porque todas as parábolas Jesus não dá nome ao personagem ou à pessoa, e aqui ele dá o nome de Lázaro. E por causa disso, alguns dizem que não é uma parábola, foi algo literal que aconteceu. Mas fica essa incógnita, fica essa informação para nós, que seja uma parábola ou não, ou que seja algo literal ou não. O importante é que o Espírito Santo vá se manifestar nessa manhã em nossas vidas, ou na tua leitura diária com Deus, e Ele vai nos revelar o significado definitivo dessa passagem. Amém.
O que importa é que nós vamos aprender mais um pouco da mensagem da palavra de Deus. O versículo 19 diz que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Você veja que o versículo diz que esse homem era rico e todos os dias da vida dele ele vivia em roupa de luxo, de gala. Você e eu, nós não vivemos todos os dias como esse homem vivia, né? Geralmente nós se vestimos melhor quando vamos culto ou quando vamos em algum casamento, aniversário, mas a Bíblia diz que esse homem diz que todos os dias esse homem estava vestido belíssimo. Realmente mostrava que era um homem rico, de verdade. Não tinha preocupação com outra coisa. E vivia de roupas de linhos finíssimo e todos os dias regalada esplendidamente. Mas você veja, você conhece a história, eu faço uma pergunta para a igreja. Será que esse homem foi para o inferno porque era rico? Será que Lázaro foi para o céu porque era pobre? Não, não tem nada a ver. Esse homem foi para o inferno porque não temia a Deus. Esse homem foi para o inferno porque não recebeu Deus. Hoje, nos nossos dias, nós podemos falar: esse homem foi para o inferno porque não recebeu Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Mas Lázaro, um mendigo, aonde Cristo dá o nome desse homem, também não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, é outro Lázaro. E Jesus fala: Lázaro era um mendigo que vivia na porta daquele homem rico, mendigando, esperando alguma coisa cair da mesa, ou talvez se colocasse lá fora da lixeira e ia lá ver se tinha alguma coisa para comer. Mas era um homem que a Bíblia diz aqui que se foi para o céu, era um homem temente a Deus, era um homem que vivia respeitando e obediência à lei, e esse homem foi levado pelos anjos para o céu. Ao versículo 21 diz: e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do homem rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Enquanto o homem vivia na sua mansão, com todas as coisas boas que tinha, Lázaro só restavam cães. Por que é que hoje a gente... Você vê que até a Bíblia aqui fala que Lázaro era um mendigo e estava com os cães. Aonde você vai nas cidades, você vê os mendigos com os cães, né? Já parou para pensar? Uma vez eu fiz uma pergunta para um e falou que aqueles cães eram para proteger eles à noite. Ajuda a proteger. Você pode ver que todas as pessoas moradoras de rua, 99% ou 100% deles tem um cachorro. E são bem cuidados daqueles cachorros, viu? Eles deixam de comer para dar para o cachorro. Eles falam que é para o cachorro na noite, e às vezes o cachorro fica ali atento ali. Se alguém se aproximar para fazer alguma maldade, o cachorro avança, o cachorro late, a pessoa acorda. Então é um companheiro. Você veja que Lázaro também tinha seus cachorros. E os cachorros que lambiam aquelas feridas, aquelas, né? Porque Lázaro estava ali mendigando. Versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. 23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Irmãos, a gente quando observa esse versículo aqui, a gente para pensar. Versículo 23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí aqui a gente para pensar, será se era uma parábola ou se era real? Imagina que eu estava pensando assim, né? Só imaginando, eu falei, poxa vida, a gente vai para o céu,
Mas a gente está no céu, a gente vai ver os nossos parentes mortos ali no inferno, aqueles que não aceitou Cristo. Olha que sofrimento para a gente, né? Se a gente for parar para pensar, Lázaro estava com Abraão. Lázaro viu aquele homem que toda a vida negou a comida para ele. Se isso é literal, será que nós vamos ter condições de ver um filho, um parente, um pai, uma mãe? Se o céu é lugar de alegria, de gozo, por que nós vamos ver as pessoas que nós amamos lá do outro lado? Aí eu estava pensando, ou o Senhor apenas ocultou Lázaro para não ver, e só o rico para ver onde Lázaro estava, para mostrar para ele ficar mais atormentado ainda, que o que ele fez em vida foi o motivo dele estar ali. E Lázaro, por ser um mendigo, pobre, temente a Deus, servindo ao Senhor, foi para um lugar de descanso. Porque a narrativa aqui mostra que só teve conversa entre Moisés, Abraão e o rico. Você não vê nenhum papo, nenhuma conversa entre Lázaro e Abraão, ou Lázaro e o rico. Podemos fazer uma analogia nesse sentido, de entender que só o rico viu Lázaro, mas Lázaro não viu lá. Porque se você para pensar, você tem um filho, uma esposa, um esposo, um parente teu bem próximo que não serve a Cristo, vai para o inferno, aí você, eu vou dar uma olhadinha quem é que está lá. Poxa vida, vi meu filho, vi minha esposa, vi meu pai, vi minha mãe. Então não é lugar de gozo, de alegria, né? É um lugar de tristeza, porque você vai ver o teu ente querido. Mas aqui o texto, irmãos, eu não quero confundir a cabeça dos irmãos, não, tá? É só para a gente entender se esse texto é literal, se é com certeza assim, ou simplesmente uma parábola que Jesus contou. Mas isso mostra para nós, irmãos, nós podemos trazer para os nossos dias, que isso é o que realmente vai acontecer para aqueles que não servem ao Senhor, para aqueles que não buscam o Senhor, para aqueles que hoje andam brincando com o Senhor. E nós estamos vendo, irmãos, acontecimentos, cada dia acontecendo algo diferente nos céus. O Senhor está preparando a igreja, o Senhor está nos preparando, ninguém é pego de surpresa. É como você adquire alguma coisa, uma enfermidade, por exemplo, ela não vem de repente, ela vem dando sinais. Ela vem mostrando alguma coisa, olha, a respiração está fraca, já estou correndo, já não estou legal, então já é um sinal que nós temos que procurar um cardiologista, alguma coisa, procurar fazer uma academia, mas a gente vai deixando as coisas acontecendo e nada acontece por acaso, sempre tem um sinal. O irmão Edson é um exemplo aqui. Alguma coisa aconteceu, não está normal, tem que procurar o quê? O médico o mais rápido possível, para saber o que é. Então, irmãos, voltando para o texto, ao versículo 24 diz: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmãos, imaginem a dor, o sofrimento que as pessoas que partem sem Cristo elas vão ter, elas vão viver. Isso mostra, irmãos, que nós precisamos o mais rápido possível voltar para Deus, firmar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, viver isso todos os dias, porque às vezes a gente lê o texto e isso não causa mais medo, isso não causa mais espanto, isso não causa mais uma preocupação nas nossas vidas. Parece que a gente está vivendo por viver. Eu lembro que antigamente falecia uma pessoa, a gente ficava ali tempos e tempos, Eu lembro que há uns 40 anos atrás, eu era criança, existia aquele luto que as pessoas colocavam uma fitinha preta e a família ficava um ano, sem ouvir música, sem ir para uma balada, sem ir não sei para onde, sem fazer nada. E usando preto. E usando preto.
Quando não usa preto, colocava aquele paninho preto assim na roupa. Hoje a pessoa morre hoje, amanhã a pessoa não está nem aí. Né? Hoje, então o que acontece, irmãos? Do mesmo jeito, essa mensagem está nos trazendo hoje uma realidade, aonde Jesus está dizendo, mostrando o lugar do ímpio, daquele que não serve ao Senhor, daquele que não quer compromisso com Deus, daquele que está rejeitando a santa e poderosa palavra do Senhor. Nós temos avisado, nós temos pregado, nós temos mostrado, mas o ímpio, cada vez mais ímpio, as pessoas cada vez mais distantes do Evangelho, mas a palavra está sendo mostrada, está sendo pregada. Nós temos que ter essa ousadia, irmãos, de pregar o Evangelho aonde nós estivermos, para que as pessoas despertem o interesse nele. Porque o mundo aí fora está corrompido, irmãos. Uma cegueira espiritual total. Aqueles que se afastaram não têm mais força de voltar. Aqueles que estão longe do Senhor não têm mais força para voltar. Verdade. Essa semana, quinta-feira, eu conversei com um rapaz lá no trabalho. Eu conversando com ele, falou que está afastado do Evangelho. Eu falei, mas por quê, irmão? Você conhece, por que você está afastado? Aí ele falou, não, me chama de pastor. Não, pastor, eu preciso voltar. Eu era de uma denominação, eu até gostava dela porque ela era rígida nas roupas, não sei o que e tal. Aí eu falando, irmão, isso é uma doutrina de homens, né? Se você quiser andar de calça comprida, não tem problema. Se você quiser andar do jeito que... Não tem problema nenhum, mas o que importa tudo não é o jeito que a tua roupa, como você anda. Porque muitas vezes você está com uma calça comprida, com uma camisa de manga comprida, uma saia lá nos pés, mas o teu coração, a tua língua é maior do que a saia, maior do que a calça. Então Cristo, irmãos, vai condenar a tua vida do mesmo jeito. Você tem que procurar uma igreja bíblica, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que fala de salvação, uma igreja que fala de arrependimento dos pecados. Se você for procurar uma igreja porque tem bons costumes, será se a palavra está sendo pregada conforme a Bíblia está dizendo? Às vezes você se preocupa com a tua vestimenta, mas você não está se preocupando com a tua vida espiritual, com o conteúdo da palavra de Deus. Aí ele falou, é verdade, pastor, é verdade. Eu preciso voltar. Eu falei, vai fazer uma visita lá na nossa igreja? Passou o endereço para ele. Graças a Deus que esse aí teve uma humildade, irmãos, de ouvir. Tem outros que procuram versículo na Bíblia para justificar o erro dele, para justificar porque ele está lá fora. Aí ele encontra versículo dentro da Bíblia para justificar. Então, irmãos, nós precisamos mostrar para as pessoas este caminho que o rico foi. Era um rico, vivia de roupas de púrpura, linho finíssimo, mas estava longe do Senhor, estava longe de Deus, estava longe da comunhão com o céu. Lázaro na beira, lá na calçada dele mendigando, mas com certeza Lázaro estava ali orando ao Senhor, buscando a Deus, clamando ao Senhor, vendo aqueles cachorros lamber suas feridas, vendo os empregados daquele homem rico colocando os lixos para fora, e muitas das vezes Lázaro ia lá tocar aquele lixo para procurar um pão, para procurar um resto de comida para comer. Isso mostra, queridos, que o que nós possuímos nessa vida não é suficiente para nós garantir a nossa salvação. Se esse homem rico tivesse Deus, com certeza a história teria sido outra. E o texto aqui não está dizendo que o rico foi para o inferno porque era rico, não. Está dizendo que ele foi para o inferno porque ele não buscou e não quis Jesus. Ou melhor, Deus, né? Naquele tempo. Para nós hoje, Jesus. Então, irmãos, é isso que importa para as nossas vidas. É buscar Jesus Cristo como o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos negar, nós não podemos deixar de lado a nossa comunhão com Deus.
Não pense que os bens que possuímos vai ser suficiente para nos levar para o céu. Não. Não pense que as coisas desse mundo será suficiente para nos conduzir para o céu. Não. Mostra que nós temos que ter uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter, irmãos, um coração contrito e um espírito voltado para Deus, para que a nossa alma, para que o nosso espírito esteja um encontro real com o Senhor, a nossa vida espiritual. O rico teve muitas vantagens durante sua vida, mas ignorou o mais importante, a palavra de Deus. Ele ignorou a palavra. E quantas pessoas hoje têm ignorado o Evangelho de Jesus? Quantas pessoas hoje têm rejeitado essa palavra que temos pregado? Quantas pessoas hoje, irmãos, têm observado a minha vida e a tua e não quer seguir o mesmo caminho que estamos seguindo? Quantas pessoas olham para você e falam: você é cristão? Sou. Poxa, que bom. Mas não quer seguir, mas não quer praticar, não quer viver. Eu todos os dias, irmãos, eu tenho um momento de 15 minutos com o pessoal lá onde eu trabalho. E sempre estou advertindo, sempre estou falando, sempre estou tendo esse momento com eles, para que essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas. Mas a dureza do coração do ser humano é tão grande, irmãos, que eles não conseguem ouvir, não conseguem entender a voz do Espírito Santo, porque a consciência fala muito mais alto. Se desviam o entendimento, os olhos. Geralmente nós terminamos as nossas orações com o Pai Nosso. E eu percebo que alguns, quando terminam de orar ou rezar, como eles fazem, vai xingar logo, já vai xingando. Aí eu falo: adianta do quê? Vai adiantar o quê, irmãos? É uma oração decorada, palavras decoradas, não é uma palavra que sai do coração, não é uma palavra vivida. Mas quando você decora uma oração ou algo decorado, irmão, você não vive ele. Você tem que viver aquilo que você está falando. Nós precisamos, irmãos, viver aquilo que estamos falando, fazendo. Por outro lado, irmãos, Lázaro sofreu muito durante sua vida, mas recebeu a consolação na eternidade. Lázaro recebeu a consolação. Lázaro recebeu a Cristo na eternidade. Irmãos, nós temos que buscar o amor de Cristo em nossas vidas, todos os dias, para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que nós não venhamos encontrar esse rico lá na eternidade. Nós temos que encontrar Lázaro, reconhecer Lázaro lá na eternidade. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, se policiar o tempo todo nessa vida. O que estamos fazendo, irmãos? Os sinais estão aí. Jesus está mostrando os sinais e dizendo para nós: eu estou voltando. Eu estou voltando. Então, irmãos, tudo isso que a Bíblia tem mencionado está se cumprindo todos os dias nas nossas vidas. Está se cumprindo todos os momentos. Ontem você viu, era a lua ou o sol? Acho que era o sol, né, que estava vermelho, um vermelhão tão intenso que parecia uma gema de ovo, aquela coisa. Então, irmãos, tudo isso é acontecimentos para nós refletirmos, para nós se voltar o mais rápido possível para a palavra de Deus. Se volte para a palavra do Senhor. Não vamos deixar as coisas inundar a nossa fé. Não vamos deixar as coisas lá de fora, irmãos, contaminar a nossa esperança da vida eterna. Porque o inimigo, ele é astuto,
ele coloca tudo e todos contra a nossa fé, para que nós venhamos nos desestabilizar, para que nós venhamos pensar ao contrário. Mas precisamos permanecer fiel à palavra de Deus, igreja. Glória a Deus. Precisamos permanecer fiel. Seja fiel no que você está fazendo hoje. Seja fiel a Deus no que você está fazendo hoje. Essa mensagem aqui não é para condenar o rico, não é para condenar o pobre, mas é para que o rico olhe para Cristo e que o pobre olhe para Cristo. Esse homem rico não quis Deus, o pobre aceitou Deus e foi para o céu. Se hoje você, irmão, tem posses, tem condições, que Deus te abençoe e que te multiplique. Mas não tire os olhos da palavra. Não tire os olhos do Evangelho. Não tire os olhos do que está para acontecer a qualquer momento, a qualquer tempo. O anticristo pode daqui a pouco se manifestar. E nós sabemos que ele já está por aí. Ele já está presente. Só não se manifestou ainda. Mas ele vai se manifestar. As coisas estão acontecendo para que ele venha. Hoje, infelizmente, as pessoas hoje, infelizmente, colocam a confiança no político. Que o político vai resolver, vai ser melhor do que aquilo, vai ser melhor do que aquele. Se aquele tivesse ganhado era melhor. Irmãos, tire os olhos disso. Tire os olhos disso, porque homem nenhum vai resolver nada. Vai precisar acontecer algo mundial, irmãos. Que seja no dólar, que seja no euro, que seja nas moedas, para que comece alguém a dizer, não, tem que acontecer alguma coisa. Fulano vai ser o cara que vai melhorar o mundo todo. Tem que acontecer alguma coisa, igreja. Tem que acontecer alguma coisa. Infelizmente, o nosso Brasil hoje é um Brasil que não tem cultura nenhuma. Aquele político que xinga, que bagunça, que faz, que fala, o povo abraça como que é o melhor. Gente, eu nunca vi isso. Confio num cidadão que, meu Deus do céu, não sei. Irmãos, é complicado. Igreja, vamos olhar para Jesus. Glória a Deus. Vamos olhar para Cristo, para a palavra do Senhor. E vai acontecer. E vai acontecer. Infelizmente, está assim, o mundo está assim. O Maurício é o presidente do Brasil. A irmã Edna perdeu a eleição para Maurício. Maurício é o presidente. Aí a Rafa vai falar assim, se a Edna tivesse ganhado, estava pior do que o do Maurício. É desse jeito, irmãos. Entendeu? É assim. Se fulano de tal, como que é o vice-presidente dos Estados Unidos? O ex-presidente, como é o nome dele? O ex. Trump? Pronto, Trump. Estamos gravando aqui, estamos falando aqui, mas está lá. Se ele tivesse ganhado, estava melhor do que o Biden. Agora está uma disputa lá. Não sei quem vai ganhar, mas quem ganhar sempre vai ser assim, irmão. Um vai dizer, não, se fulano tivesse ganhado, tem sido melhor. Não vamos focar nisso, igreja. Vamos tirar os nossos olhos disso e vamos olhar para Cristo. Porque coisa pior vai acontecer. O inimigo é tão astuto que ele começa a trabalhar no nosso coração para a gente começar a idolatrar político, idolatrar isso e aquilo, para tirar o foco do que está para acontecer. Você entendeu, igreja? O versículo 24 diz, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado neste lugar.
Irmãos, qual é o lugar que nós queremos passar a eternidade? Qual é o lugar que você quer passar a tua vida eterna? Nós sabemos que aqui é passageiro. Nós sabemos que aqueles que estão se aproximando aí dos 80... Quem tem 80 anos aqui? Ninguém ainda? Estamos se aproximando dos 80. Né? Estamos se aproximando dos 90. Mas vai chegando um momento, irmãos, que a gente vai envelhecendo, a gente já não tem mais força. A gente já não tem mais aquele vigor que tínhamos antes. A dificuldade de andar, a dificuldade de fazer alguma coisa, você vai sentindo no seu corpo. Aí eu pergunto para você, aonde você quer passar a eternidade, igreja? Aonde estava o rico ou aonde estava o Lázaro? Glória a Deus. Precisamos refletir, igreja. Precisamos pensar. Pense um pouquinho. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Para que o Senhor, naquele grande dia, não olhe para mim e para você e fale: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, mas eu ia para os cultos domingo de manhã. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, mas eu pregava a tua palavra, aparte de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu pregava na empresa que eu trabalhava, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Irmãos, é sério. É uma comunhão total com Cristo que nós temos que ter. É uma vida reta com o Senhor que nós temos que ter. O texto aqui não fala, mas eu acredito que Lázaro era o homem que estava na porta daquele rico, até orando por aquele homem. Até pedindo para que Deus tocasse no coração daquele homem, que ele fosse sensível, que ele ouvisse. Talvez, vamos fazer aqui uma analogia e pensar. Todas as vezes que aquele homem saía do portão, Lázaro falava do amor de Deus para ele. Uma conjectura, né? Já pensou? Seu José, o seu homem rico, mas o senhor precisa amolecer seu coração. O senhor tem um coração muito duro. O senhor precisa conhecer o Deus que eu conheço. O senhor precisa ser tocado por Deus. O senhor vive nessa casa linda. O senhor vive nesse luxo, com essas roupas bonitas. Mas há uma eternidade nos aguardando. O senhor precisa conhecer o Deus que eu sirvo. Já pensou? Aí aquele rico fala assim: o Deus que você serve, você nessa miséria, você nessa sujeira, nesse mau cheiro, esses cachorros lhe lambendo, que Deus é esse que você serve? Não é assim? Com certeza esse rico foi avisado. E nós precisamos avisar, irmãos. Ser rico não é garantia de céu. Ser pobre não é garantia de céu. Mas precisamos ter uma vida reta com Cristo. Uma vida em obediência com a palavra de Deus. Depois da morte já não havia forma nenhuma de mudar o destino dos dois. Depois da morte, igreja, não tem mais como nós mudar o destino de ninguém. Depois que a pessoa está naquele caixão, a gente imagina, foi para o céu. A gente imagina, foi sem Cristo. Depois que o coração para, a eternidade os aguarda. Nós vamos ter surpresa no céu. Aqueles que acham que foi, não foi. Aqueles que acham que não foi, foram. Nós vamos ter muita surpresa lá, igreja. Mas precisamos ter uma vida de comunhão aqui. Quando você chegar no meu velório, vai falar assim: poxa, o Vanderlei está aqui. Mas eu tenho certeza que ele foi para o céu. Eu creio que ele foi para o céu. Pelas atitudes, pela vida. Não tem aquelas pessoas que você olha assim e você fala assim: poxa vida, eu estou na dúvida. Não tem? Eu estou na dúvida se foi ou não foi. Mas nós não podemos julgar.
Só naquele dia que nós vamos saber. Depois da morte, irmão, já não tem o que fazer. Busque enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. É agora que nós temos que tomar decisões. É agora que nós temos que decidir. É agora que nós temos que dizer, se policiar, eu quero Cristo em minha vida. Já não me resta mais nada. O que eu tinha que fazer, já fiz. Agora eu quero fazer para Cristo, eu quero seguir o Senhor, eu quero caminhar com Ele, eu quero viver Ele, eu quero estar nele. As nossas decisões definem onde vamos passar a eternidade. A minha decisão e a tua decisão hoje vai definir onde nós vamos passar a eternidade. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Hebreus capítulo 9, rapidamente. Quem puder abrir, Hebreus 9. Depois nós vamos voltar lá. Versículo 27 e 28 diz: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? O texto está dizendo que Jesus diz aqui no versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, Cristo já pagou os pecados, já morreu naquela cruz pelos nossos pecados. O sacrifício dele foi o único e definitivo, não é o texto que está dizendo? O sacrifício dele foi definitivo. Ele não vai morrer mais uma vez para perdoar pecados de ninguém, já foi feito. E o texto diz no versículo 28 que aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quem está esperando Cristo? Quem está esperando Ele? Quem está confiando? Amém? Aqueles que estão partindo, estão sendo salvos por Cristo. Aqueles que estão partindo, os nossos irmãos que estão partindo, já estão tendo um encontro com o Senhor. Mas o texto diz que nós que estamos vivos, vamos esperar a vinda dele, porque ele vem buscar a igreja dele. Glória a Deus. Ele vem buscar o povo. Aleluia, Jesus. Mas para ele vir buscar a igreja dele, nós temos que estar lavados e remidos pelo sangue dele. Nós precisamos estar, irmãos, esperando essa redenção, confiando que ele vai vir, que ele vai vir buscar a igreja dele, queridos. A urgência do arrependimento no desespero do Hades, o homem rico suplica a Abraão. Olha o versículo 24. E clamando, diz, olha o desespero desse homem: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Irmãos, o que é uma mão molhada para passar na boca? O que é uma mão molhada para passar na língua? Nada, irmãos. Mas ele queria isso, porque ele estava atormentado, ele estava em dor, ele estava em sofrimento, ele estava em angústia, ele estava em desespero. E isso é para toda a eternidade. É coisa para nós pensar, igreja. É coisa para a gente refletir e dizer: não, eu não quero esse caminho, eu não quero essa vida, eu não quero esse destino. Eu preciso mudar minha vida hoje, senão eu não vou aonde Lázaro está. Irmãos, precisamos mudar a nossa postura hoje, as nossas atitudes hoje. Ele queria simplesmente que Lázaro molhasse a boca dele, passasse pelo menos a mão molhada nos lábios. Imagine que sofrimento, irmãos. Que sofrimento. Esse texto mostra que quem está lá tem consciência
do que está acontecendo. Tem consciência do que está acontecendo. Principalmente para... Quando eu vejo aqui esse texto que a gente não vê Lázaro falar nada, responder nada, dá um entendimento assim para a gente que Lázaro não está participando dessa conversa, não está vendo nada. Mas eu acredito que o Senhor permitiu que o rico visse o estado onde Lázaro estava. Deus permitiu que o rico visse onde Lázaro estava, para deixar esse rico mais atormentado e dizer: por que eu não ouvi aquele mendigo? Por que eu não ouvi aquele rapaz que estava na minha porta mendigando pão? E eu, com tanta riqueza, com tanto luxo, com tanta mordomia, nunca parei para ouvir aquele jovem. Porque não faz sentido Lázaro ver aquele homem ali. Não faz sentido Lázaro ver o inferno. Mas faz sentido o inferno ver o céu. Para que ele seja atormentado mais ainda, porque ele rejeitou a palavra. Ele rejeitou a Cristo. Ele rejeitou o Senhor. Faz sentido aquele parente meu olhar para o céu e ver Vanderlei lá? Poxa vida, tanto que ele pregou para mim, tanto que ele falou para mim, eu ainda xingava ele, rejeitei essas palavras e hoje estou sofrendo. É lugar de tormento, irmãos. É lugar de sofrimento. O céu vai ser para nós nos encontrarmos com as pessoas que amamos. O céu nós vamos nos encontrar, mas nós não vamos ter mais aquele sentimento de casados, não vamos ter mais aqueles sentimentos de pai e filho, não. Nós vamos encontrar, vamos se alegrar, mas com sentimentos diferentes. Esse homem estava sofrendo. E ele sabia que era para a vida toda. Mas ele não queria que os irmãos fossem para lá. Ele não queria que os parentes fossem para lá. Irmãos, vale a pena servir a Jesus. Não negocie com nada, irmãos, a tua salvação. Cristo nos ensina sobre a separação que há para o sofrimento e para o descanso. Eu vou ler rapidamente, no caso do horário, João capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó. Deixa eu ler rapidamente para os irmãos. João 5, 24. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Nós temos que crer em Cristo, irmãos, viver em Cristo. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E só para encerrar, aleluia. Aprendemos que a justiça de Deus não se baseia em prosperidade material. Aleluia. Mas como vivemos nossas vidas em relação aos outros e a Deus. Amém? Amém. Esse homem rico baseou-se a sua vida em luxo, em coisas boas, mas desprezou o mendigo. O mendigo não teve a mesma sorte do rico, mas preferiu a Deus, escolheu a melhor parte e foi salvo. Aleluia. Jesus nos chama a viver com compaixão, justiça, em consonância com os valores do reino de Deus. Jesus ele nos chama para viver de acordo, em obediência, em concordância com a palavra dele. Jesus ele nos chama para viver, irmãos, em acordo com o evangelho dele. Que Deus nos abençoe.
que esta palavra ela penetre e fique em nossos corações, com a certeza que precisamos lutar para morar no céu. Glória a Deus. Precisamos perseverar nossa fé para termos um lugar no céu. Precisamos, irmãos, batalhar para termos um lugar no céu. Precisamos rejeitar as coisas desse mundo para que tenhamos um lugar no céu. No céu, irmãos, não entra de qualquer jeito. Jesus pagou um grande sacrifício, Ele fez por nós um grande sacrifício para que as coisas aconteçam como nós estamos vendo hoje no sistema. Estão banalizando o Evangelho de Jesus Cristo. Estão banalizando a palavra de Deus. Pastores vão pagar um grande preço por não estar conduzindo o rebanho para o céu. Verdade de Deus. Pastores vão pagar um grande preço por estar bagunçando a igreja de Jesus. Um culto como esse, o sistema não quer. Porque eles preferem luz piscando, parede preta, bagunça, pula, dança, faz o que quer. Mas o Evangelho de Jesus Cristo eles não querem mais. É verdade, Senhor. Quando o pastor prega uma palavra de arrependimento, de salvação, eles não querem. É verdade, Deus. Mas eles querem pular, eles querem dançar, eles querem fazer do salão uma boate. Eles querem fazer do lugar que adoramos a Deus, que nos reunimos como igreja, um ambiente como o mundo faz lá fora. Eles querem fazer isso para atrair jovens, para atrair adolescentes. O jovem e adolescente nós atraímos com a palavra de Deus. Nós atraímos com a pregação do Evangelho, porque não é o pastor, mas é o Espírito Santo que traz, que atrai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é luz piscando, não é luz vermelha, não é parede preta, não é nada disso, mas é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo que vai tocar no coração do pecador e ele vai se render a Jesus. Daniel, José, Sadraco, Mesaque e Abednego eram homens tementes a Deus, jovens, adolescentes, que não precisavam nada disso, mas eram obedientes ao Evangelho, à palavra. Aleluia. Eu estou vendo aqui os jovens, adolescentes. Júlio daqui a pouco está um adolescente. Esses jovens, essas crianças estão daqui a pouco um adolescente, mas que eles permaneçam fiel à palavra de Jesus. Que eles permaneçam servindo a Cristo. Que esse ensinamento que eles estão tendo aqui lá atrás, eles não deixem o inimigo apagar e tirar essa semente que está sendo pregada. Glória a Jesus. Irmãos, permaneçam fiel a Jesus até o fim. Não importa a proposta de Satanás, rejeite e queira Cristo. Esse homem rejeitou Deus, foi para o inferno. Lázaro talvez teve até oportunidades de rejeitar a Deus, mas ele preferiu na sua pobreza, sabendo que tinha um lugar, uma morada definitiva no céu. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por esse privilégio da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que quando nós sairmos dessas portas, que essa palavra continue nas nossas vidas. Que quando nós entrarmos nos nossos carros, essa palavra continue no nosso coração. Pai, não deixa nenhum de nós olhar para a direita nem para a esquerda. Oh, meu Deus. Mas que essa palavra, meu Deus, venha fazer com que refletimos as nossas decisões que tomamos nessa terra, será definitivamente para irmos para o inferno ou para irmos para o céu. Meu Deus, não deixe o inimigo roubar essa palavra do nosso coração. Não deixe, meu Deus, essa palavra sair de dentro de nós.
mas que essa palavra ela esteja cravada, Pai, na nossa vida, para que nós possamos, Papai querido, lembrar do Teu reino todos os dias e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a consolação e comunhão do Espírito Santo nos abençoe. Espírito Santo, abençoe a Tua igreja. Senhor Jesus, abençoe a Tua igreja. Espírito Santo, nos guia todos os dias dessa semana, Papai querido. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja que se reúne nesse local. Nos leva para casa hoje, meu Deus, e que tenhamos uma semana abençoada. Que tenhamos, meu Deus, dias de bênção. Que nós não possamos esquecer nem um minuto do céu. Que o nosso foco é o céu. Que nós possamos permanecer sendo cristãos, ó Deus, em meio às lutas que vamos enfrentar a partir do momento que saímos por essas portas. Pai, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem, ousadia e intrepidez. Papai querido, cura os irmãos que estão enfermos, cura, meu Deus, as enfermidades, as doenças, livra de todos os males, toda doença nos ossos, na pele, na carne, no sangue, em nome de Jesus Cristo. Pai, coloca as tuas mãos santas, Pai, poderosas sobre a vida do irmão Edson, para que ele volte, meu Deus, normalmente como ele estava até semana passada. Abençoa, Papai querido, os irmãos que têm ofertado, que têm abençoado essa congregação. Abençoa, Papai querido, aqueles que têm seus próprios negócios. Abençoa aqueles, meu Deus, que a partir de amanhã vão para as suas empresas, que seja testemunho do Senhor aonde eles estiverem. Faça para o homem como se estivesse fazendo para Deus, e a Deus toda a glória.